Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado na TV e na web. Veja os destaques desta edição. Brasil cai no ranking mundial de educação. Conheça os riscos do consumo de alimentos industrializados. Após reforma, a aposentadoria pode ficar cada vez mais difícil. Com a chegada do verão, especialistas alertam sobre os cuidados com a pele. E veja também. Você já parou para pensar quantas coisas perigosas tem na sua casa? Aí na sua sala, você está sentado vendo televisão, de repente aquela tomada está com fio desencapado, a mesa tem uma quina perigosa. Hoje nós vamos falar sobre acidentes domésticos. Estamos recebendo aqui o Tenente Guilherme Luiz, do Corpo de Bombeiros, um especialista nessa atenção. E ele vai dar dicas preciosas para você que acompanha o Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, este é o Repórter Setorial, na TV e na web. A correria do dia a dia e a falta de tempo têm contribuído para que os produtos industrializados ganhem cada vez mais espaço nas listas de compras. Até as pessoas que dão uma atenção maior à saúde estão se rendendo à praticidade dos alimentos prontos. E olha que a variedade de itens é grande. Será que alimentos industrializados como leites e sucos fazem bem para a saúde? Está errado, para mim está errado. O suco tem muito ingrediente que não compensa para a saúde. Pelo benefício da saúde, trocar o refrigerante pelo suco industrializado é mais saudável? Não, nenhum dos dois é saudável. Você tomar um suco natural, você está prevenindo a sua saúde. Então você vai ter uma saúde bem melhor do que você tomar um refrigerante, com certeza. É bem isso mesmo. Muitos produtos se tornam vilões pelo simples fato de serem industrializados. Mesmo dando a impressão que são mais saudáveis, eles são ricos em açúcares e sódio, sem contar nos aditivos químicos como corantes, aromatizantes e conservantes que estão presentes na sua composição. Só essa lista de componentes já serve para deixar em alerta muitas pessoas. Ah, e se você é daqueles que, na busca por hábitos mais saudáveis, troca a latinha de refrigerante pelo chá industrializado, é bom se preparar, porque você vai se surpreender com o que os especialistas dizem a respeito dessa bebida. Tudo que é industrializado, acaba tendo uma quantidade ali de aditivos. E a parte dos chás, que problema que a gente tem? Esses que são de caixinha, eles têm uma quantidade muito grande de açúcar. E aí, com isso, às vezes a pessoa troca o refrigerante pelo chá. E, na verdade, ela está consumindo praticamente a mesma quantidade ali de açúcar. Infelizmente, a lista de pessoas que não conhecem sobre esses riscos é grande. Por trás de muitos alimentos industrializados estão escondidos uma série de componentes prejudiciais à saúde. E como muita gente não tem o costume de olhar aquelas palavras escritas com letras bem pequenininhas que ficam na parte de trás das embalagens, acabam consumindo produtos que parecem ser bons, mas na realidade têm o poder de comprometer o bom funcionamento físico. Todas essas composições, todos esses aditivos, em excesso, eles podem estar levando ao surgimento de câncer. Já tem algumas pesquisas, alguns deles que demonstram isso. Tem um aditivo que é bem preocupante, que é muito utilizado, que é o glutamato monossódico. Esse glutamato monossódico, o que ele faz? A gente tem uns pontinhos na língua que faz com que a gente sinta o sabor. E ele faz com que ele é um realçador de sabor. Então a gente começa a achar fruta meio sem graça, verdura, legume meio sem graça, porque a gente não consegue sentir o verdadeiro sabor das coisas. Então ele realmente traz assim, bastante prejuízo, Mas o problema não para por aí. Sabe aqueles pães industrializados que recebem no rótulo o título de integral e que muitas vezes são até bem mais caros que o pão comum? Pois bem, até eles podem se tornar vilões. O pão integral, o maior problema que a gente tem é que às vezes ele não é tão integral como diz a embalagem. Se tiver escrito primeiramente farinha de trigo integral, esse pão realmente vai ser bem bacana, ele vai ser integral. Se tiver como primeiro ingrediente farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, e lá no finalzão
A farinha de trigo integral, ele já não é tão integral assim. Nem sempre o perigo está nas lanchonetes. O principal inimigo da saúde está dentro de casa. E isso reflete no corpo. Se você se sente cansado, sofre de sobrepeso, hipertensão e algumas alergias, é bom ficar atento, porque as coisas que estão na sua geladeira podem dizer muito sobre você. Parar de consumir esses tipos de alimentos industrializados não é tarefa fácil. Afinal de contas, é muito mais prático comprar um produto já pronto, principalmente para muitas mulheres que no dia a dia desempenham jornada dupla, tendo que conciliar a vida profissional e ainda dar conta dos afazeres domésticos. Mas nem tudo está perdido. Ao invés de estar utilizando, por exemplo, hambúrguer industrializado, dá para estar fazendo realmente um hambúrguer feito com carne moída, que nem vai dar tanto trabalho assim, dá para a gente estar tendo congelado de uma forma fácil para poder estar utilizando. Então, essas acabam sendo opções mais bacanas. O pão de queijo, né? Ele é uma opção melhor do que a bolachinha. Então, ele acaba sendo uma opção mais bacana. Dá a impressão que ele não é saudável, né? Mas dá para a gente estar utilizando sim. Muitas vezes é muito mais bacana comer um pão de queijo, né? Por exemplo, no período da tarde, com um iogurte, com uma fruta, do que estar comendo uma bolachinha que é totalmente cheia de sódio. A dica é a seguinte: para criar hábitos mais saudáveis, é sempre bom pensar em outras opções naturais para substituírem os produtos industrializados. É grande a variedade de frutas, legumes e verduras para compor uma dieta saborosa. E daí sempre está tentando fazer essas trocas. E o principal é sempre ter esse pensamento. O que puder escolher, que for natural, que for feito em casa, que você sabe a procedência, né? Sempre vai ser uma melhor opção, com toda certeza. Substituir um produto industrializado por uma fruta ou investir um pouco mais de tempo na preparação de um suco natural são pequenas atitudes que podem tornar a sua vida muito, muito mais leve. – 70 países foram avaliados no ranking mundial de educação. O Brasil está entre os que obtiveram os piores resultados. E mais da metade dos estudantes de ciência não alcançaram os requisitos básicos de aprendizado. O levantamento PISA mostrou uma queda de pontuação nas 3 áreas avaliadas: ciências, leitura e matemática. O resultado refletiu em uma queda significativa do Brasil no ranking mundial. O país ocupa a posição 63 em ciências, 59 em leitura e 66 em matemática. O estudo aponta que o gasto acumulado por aluno entre 6 e 15 anos de idade no Brasil equivale a 42% da média gasta por aluno em países da OCDE. Essa proporção correspondia a 32% em 2012. Ainda com esse aumento de investimento, a educação tem sido ineficaz em muitos casos. Comparado a outros países da OCDE, há países que fazem mais com menos. A Colômbia, o México e o Uruguai, por exemplo, obtiveram resultados melhores em 2015 em comparação ao Brasil, muito embora tenha um custo médio por aluno inferior. O Chile tem um gasto por aluno semelhante ao do Brasil, mas obteve uma pontuação melhor no ranking. Isso aponta que os aumentos no investimento em educação precisam agora ser convertidos em melhores resultados na aprendizagem dos alunos. Um ponto positivo abordado no estudo é sobre a escolarização. No Brasil, 71% dos jovens na faixa de 15 anos de idade estão matriculados na escola a partir da 7ª série, o que corresponde a um acréscimo de 15 pontos percentuais em relação a 2003, o que mostra que o país expandiu o acesso escolar a novas parcelas da população de jovens, sem declínios no desempenho médio dos alunos. O estudo da OCDE tem o objetivo de oferecer um perfil básico de conhecimentos e habilidades dos estudantes, apontar as diferenças de nível de ensino por região demográfica e social de cada país e também oferecer indicadores que monitorem o ensino ao longo dos anos, mostrando se as políticas públicas daquele país estão no caminho certo para o desenvolvimento educacional. O raio-x da educação brasileira é divulgado em um cenário em que o Brasil tenta reformar essa área com a discussão da Base Nacional Comum Curricular, reforma do ensino médio e outras transformações propostas pelo MEC. Ontem, o ministro da Educação, Mendonça Filho, afirmou que pretende abrir uma consulta pública a respeito da reforma do Enem, para que educadores, alunos e interessados possam participar da discussão.
Constantemente são noticiados casos de violência contra a mulher. Mas as formas de agressão não se limitam apenas à violência física. Uma pesquisa mostrou que, apesar das campanhas contra esse crime, o machismo ainda impera na sociedade brasileira. O retrato pintado pela pesquisa O Papel do Homem na Desconstrução do Machismo, encomendada pelo Instituto Avon, aponta que, apesar de haver avanços, o machismo ainda está enraizado na sociedade. A pesquisa entrevistou homens e mulheres e mostrou que 87% consideram que parte da população é machista, mas apenas 24% se consideram machistas. Quando o assunto é a solução para acabar com o preconceito e a violência contra a mulher, 37% afirmam que o mais importante é desconstruir a visão machista na infância. O levantamento aponta para uma mudança de comportamento. Mais da metade dos entrevistados que se consideravam machistas afirmam que deixou comportamento preconceituosos e a mudança foi motivada por alguma conversa com alguém próximo. Os dados sugerem que o engajamento dos homens é essencial no processo da desconstrução do preconceito contra a mulher. As campanhas que estão sendo movidas na internet, em centros de debate pelo Brasil e no mundo, usando a hashtag #NenhumAmenos, em referência ao caso recente de estupro que aconteceu na Argentina. A campanha de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher também tem o objetivo de conceituar o que é a violência contra a mulher, que pode envolver todo e qualquer tipo de preconceito e não se limita à agressão física. Chegou a hora do plantão da redação. O prefeito de São José dos Campos, Carlinhos Almeida, e seu vice, Itamar Cópio, tiveram seus mandatos cassados pela Justiça por abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Eles são acusados pelo Ministério Público de terem sido beneficiados por propagandas eleitorais pagas, além de terem suas candidaturas privilegiadas em alguns programas de rádio. Carlinhos e Cópio não poderão se candidatar por 8 anos. E as prefeituras da região estão se esforçando para cortar os gastos e fechar 2016 sem dívidas. De acordo com a lei, os prefeitos não podem deixar contas para o próximo governo. Caçapava anunciou que vai reduzir a jornada de trabalho dos servidores. E as secretarias vão funcionar das 8 da manhã até a 1 hora da tarde. Jacareí também adotou essa medida de diminuição de jornada dos funcionários para economizar com vale alimentação, água e luz. Kívia Henning, repórter setorial. Você sabe o que é contrato de gaveta? Muitas pessoas recorrem a esse tipo de negociação para se livrarem das taxas de transferência de imóvel não quitado. Nesse caso, o proprietário passa para outra pessoa a responsabilidade de pagamento do financiamento. Apesar do Tribunal Superior de Justiça reconhecer esse acordo, nem sempre é seguro comprar casas ou apartamentos nesse tipo de situação. Amigos, muita gente se vale do chamado contrato de gaveta na hora de adquirir a casa própria. É extremamente perigoso, muito embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido a possibilidade da operação em sucessivos julgados. Mas veja você, se o proprietário que vendeu morre e os herdeiros não reconhecem a operação, já fica uma situação extremamente complicada de ser discutida. Afora também a possibilidade do adquirente parar de pagar as obrigações do imóvel, deixando o antigo proprietário em situação embaraçosa. Sem contar o fato de que a Caixa Econômica, não sendo chamada à operação, porque sendo chamada não vai reconhecê-la, só possibilite, digamos assim, a transferência do imóvel ao final da quitação de todas as parcelas e tantas coisas poderão acontecer nesse intervalo. Portanto, é uma operação perigosa. Quem quiser correr o risco da aventura jurídica, que o faça. Pode ser que tenha o reconhecimento do Superior Tribunal de Justiça se nada de eventos danosos à concretização desse contrato acontecerem durante esse período. Dezembro Laranja alerta para a prevenção do câncer de pele. É o que você vai ver no próximo bloco.